Muito bem, bom dia a você que está aí me acompanhando. Quero dizer aos irmãos aí da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Pastor Waldenberg, por fazer parte aí desse momento, poder participar, dando uma aula aos irmãos, né? Durante essa escola bíblica dominical, no começo do ano, esse mês de janeiro, mesmo que infelizmente seja de maneira virtual, a gente não possa estar aí juntos, né? Olho no olho, sentindo aí a presença um dos outros. Espero que esse momento de edificação mútua, né? Onde nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, enriqueça a sua vida, assim como a minha, que estou aqui ministrando aula aos irmãos, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor, orando, pedindo que Ele possa abençoar as nossas vidas. Pai, obrigado por esta manhã. Os meus irmãos estão acompanhando a tua palavra. Eu oro por eles e peço que o Senhor possa enchê-los com teu Espírito Santo, dando a eles a sabedoria necessária para entender a tua mensagem. E que aquilo que vamos falar aqui nessa manhã seja enriquecedor, tanto para a minha vida como para a vida dos meus irmãos. É a minha oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Fui convidado aí pelo pastor Waldenberg a falar para vocês um tema, né? Jesus, sua missão e volta, né? Esse é o tema que foi me dado para compartilhar com os irmãos. Então, primeiramente, quero dizer que o assunto proposto para essa aula é de extrema dificuldade, por ser profundo e extenso, né? E, infelizmente, a gente não tem o tempo necessário, né, de uma aula da Escola Bíblica Dominical para poder aí exaurir todo esse tema, para poder mexer com esse tema com profundidade que ele realmente merece. Mas eu prometo aqui o meu esforço para tentar passar para os irmãos aqui tudo aquilo que eu compreendi, né, nesse tema, aquilo que eu estudei e eu quero então expor aos irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar você a pensar nas missões de Jesus, né? Eu sei que o tema foi dado para mim, a missão de Jesus e sua volta, mas eu queria aqui dizer que, conforme eu acredito, Jesus ele não tem uma missão, né? Embora a gente possa pegar alguns teólogos, né, que coloquem a missão de Jesus e aí façam divisões dentro dela, eu entendo que a gente pode ser melhor entendido, né, se você disser que Jesus não tem uma missão, ele tem missões. Dentro do escopo de toda a sua vida, toda a sua história, nós vamos compreender as missões de Cristo, né? E então, quero colocar isso de maneira clara aqui para os irmãos, usando a palavra de Deus, e poder aí então mencionar para vocês que eu vi aqui três aspectos aí que nós podemos dizer que são três missões de Cristo no seu todo, né? E então deixe-me ilustrar isso para vocês. Por exemplo, se eu dissesse para você que a missão de Jesus Cristo única era morrer em nosso favor, nós teríamos então deixado de lado o ministério terreno dele até a sua morte, porque aí nós iríamos dizer que toda a missão dele compreende naquela última semana que nós chamamos aí da semana vicária, né, do tempo em que Jesus passou ali em Jerusalém, caminhando para a morte, tá bom? Então, se eu dissesse que a missão de Jesus, então, era só morrer, eu ia excluir todo o tempo que ele passou pregando a palavra de Deus. Se eu disser para você que a missão de Jesus é pregar a palavra de Deus, então eu também estaria dizendo que ele não deveria morrer, não precisaria morrer. Então, aí também há um erro, porque nós sabemos que a grande missão de Cristo é sim morrer em favor dos escolhidos, daqueles que vão ouvir, dos crentes no Senhor Jesus. Então, para tentar esboçar, né, as missões de Cristo, como eu fiz essa leitura aqui estudando a palavra, eu queria chamar vocês a três missões que eu entendo que Jesus Cristo tem, né? A primeira missão que eu vejo que as escrituras demonstram para nós é que ele tinha a missão de pregar o evangelho em todo lugar. Então isso era algo que Jesus realmente tinha como foco, como propósito, pregar em todo o lugar.
lugar. Aonde ele fosse, o seu intuito era pregar a palavra de Deus. E para que você aí possa pesquisar juntamente comigo, para falar então dessa missão dele como um pregador do Evangelho, eu escolhi um texto que está lá em Marcos, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 39. Então, se você puder aí, você pode me acompanhar nessa leitura, né? Marcos, capítulo 1, do versículo 29 até o 39, tá bom? Deixa eu só aqui achar esse texto, para que a gente possa ver juntos aqui na palavra de Deus o que está nos dizendo o texto de Marcos, capítulo 1, verso 29 até o verso 39. Então diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão, ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurar e, ao encontrar, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Judéia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Eu peguei esse texto aqui para mostrar para vocês a ênfase por causa do seguinte: eu vou tentar contar essa história aqui. Jesus Cristo está num ambiente cheio de pessoas, ele prega a palavra, né? E aí ele sai daquele ensinamento em que ele está pregando a palavra, ele vai para uma casa de Pedro, né? Para um ambiente pequeno, com poucas pessoas. Ali se encontra a sogra de Pedro, doente, enferma. Jesus então procuram Jesus e levam ele cura aquela mulher. Talvez ali se espalhou, né, aquilo que Jesus fez. Jesus então curando aquela mulher. E aí, né, Jesus está ali na sua fase de comunhão com os irmãos. Quando ao entardecer, ele começa a ver uma grande multidão de pessoas que estão em volta agora da casa de Pedro, esperando para Jesus ir até eles, porque essa multidão é feita de gente que tem trazido os seus enfermos, tem trazido as pessoas que elas se encontram endemoniadas, né? Eles querem ver os milagres, as curas de Cristo. Cristo, pela sua bondade, sua misericórdia, sai então da casa de Pedro, vai até lá, cura aquelas pessoas, e aí a noite cai, as pessoas vão embora, Jesus entra para descansar, mas pela manhãzinha, logo de madrugada, ele levanta e vai orar. Quando ele vai orar, muito provavelmente passado o tempo de que Jesus estava orando, os discípulos ao amanhecer perceberam que a redondeza da casa de Pedro novamente estava lotada, as pessoas voltaram, né? Então eles vão atrás de Jesus e dizem: olha, está na hora do culto, né? Eu não sei o que o senhor está fazendo aqui escondido nesse lugar, mas as pessoas estão lá, elas estão esperando novamente. Então veja, irmãos, Jesus estava ali naquele ambiente onde as pessoas queriam ouvir, as pessoas queriam receber a cura, as pessoas queriam receber a libertação. De fato, ali Jesus tinha um culto de libertação já marcado, já tinha uma congregação, acho que só precisava a placa, né? O nome da congregação que eles queriam dar, e tinha uma igreja instaurada ali. Um movimento desse hoje, para nós, no nosso tempo, né? Para qualquer líder, qualquer pastor de qualquer igreja, pintou uma congregação, vamos lá, vamos tomar conta, vamos fincar o pé aqui e vamos fazer o trabalho. E olha que interessante, Jesus Cristo, ele diz para os discípulos no versículo 38 uma coisa muito interessante. Ele diz: então, as pessoas estão lá me esperando? Deixa elas esperando lá. Nós vamos para outros lugares, porque
eu preciso pregar esta palavra em outros lugares. Então Jesus tinha como um propósito. Isso ele faz outras vezes. Ele deixa a multidão muitas vezes e ele vai para outro lugar porque ele queria pregar a palavra naquele outro ambiente. Então, veja, nós percebemos, lendo as Escrituras, né, e eu escolhi esse texto aqui para você, que a vida de Jesus Cristo era impulsionada por pregar a palavra. Isso começou desde o momento em que João, seu primo, João Batista, fora preso, e então Jesus começou a pregar. Dali em diante manifestou-se então o seu ministério com prioridade, pregar a palavra em todo lugar. Né? Jesus estava ali cheio de discípulos, tinha uma congregação pronta, era só organizar o horário do culto, né? E tá tudo feito, tá tudo resolvido. Mas ele resolve deixar aquelas pessoas que já tinham ouvido os seus ensinamentos e agora ele fora para um outro ambiente onde as pessoas ainda não tinham ouvido falar do evangelho da graça que ele trazia. Tá? Então aqui nós identificamos uma missão de Jesus. Qual é essa missão? Ele veio também para pregar a palavra em todos os lugares. E isso ele fez de maneira rotineira, juntamente com os seus discípulos. Segunda coisa que eu quero que vocês percebam comigo é que, além de vir, né, e espalhar a palavra, o nosso Senhor Jesus também, ele tinha claro como projeto preparar discípulos. Então, para falar da missão de preparar discípulos, eu quero que você lembre comigo 3 textos, né? O primeiro texto está em Mateus, capítulo 11, versículo 1, bom? Mateus, capítulo 11, versículo 1. Se você está aí acompanhando, né, na sua casa, pega a Bíblia, né? Não permita que esse ambiente de estar em casa, às vezes, deixe a gente meio, assim, folgado, né? Descansado. O pastor está lendo lá a Bíblia, mesmo eu confio no pastor, eu gostaria que você pegasse a Bíblia, né? Então, olha o que diz Mateus, capítulo 11, verso 1. Depois que terminou de instruir os 12, né, os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Estou lendo na NVI, tá bom? Vou ler de novo. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Né? Então nós vemos aqui as duas ênfases juntas, né? Então, a primeira ênfase, e é interessante, né, porque o autor ele diz, olha, ele terminou de instruir, ele ensinou até onde ele queria ensinar, ele falou o que ele precisava falar. Então, Mateus ele registra aqui enfaticamente que o Cristo ou melhor, o que Cristo estava fazendo. Né? Jesus estava ensinando, instruindo os discípulos. Então Jesus parava para falar com os seus discípulos de maneira organizada, ele estava junto com os discípulos para pregar para eles a palavra de Deus. Era um ambiente de grupo pequeno onde Jesus usava o seu tempo para dar aos seus discípulos ali a condição de aprender melhor. Então veja, enfaticamente, o que Jesus estava fazendo, Mateus já diz, ele terminou de instruir os discípulos. Se você quiser saber o que Jesus estava instruindo os discípulos, você vai voltar para o capítulo 10. E aí você vai perceber que Jesus estava ali mostrando para os seus discípulos tudo aquilo que eles deveriam fazer quando Jesus dá a eles a autoridade, né, por meio do Espírito Santo, de expulsar demônios, de curar enfermos, então, e pregar o Evangelho em todos os lugares. Isso é muito claro no capítulo 10. E aí no capítulo 10 termina as suas instruções, e agora aqui no capítulo 11, Mateus traz essa ênfase. Ele estava instruindo os seus discípulos que iriam partir na missão de evangelizar. Esse versículo, então, irmãos, corrobora
com todo o restante do Novo Testamento, que enfatiza muitas vezes o zelo de Cristo para preparar os seus discípulos para a grande tarefa da comissão, né, da grande comissão que Jesus deu aos discípulos. Nós vamos ver isso lá no final do capítulo 28 de Mateus. Mas já no começo, quando Jesus os chamou, os primeiros discípulos, Jesus tinha um cuidado de dar a eles a ênfase correta de ensinamento. Tá bom? Um outro texto também que mostra para nós que Jesus tinha essa ênfase, né, de que os discípulos fossem ensinados, é Marcos, capítulo 4, versículo 34. Tá bom? Então abra aí comigo, Marcos 4, versículo 34, nós vamos ler o que diz a palavra. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então veja, aqui Marcos faz uma ênfase. O ensinamento de Jesus especial para os discípulos. Por quê? Porque Jesus ele tinha que preparar os seus discípulos. Aos outros, Jesus tinha que pregar a palavra, mas aos seus discípulos, ele tinha que prepará-los. E para preparar os discípulos, o mestre, né, ele tinha aqui a preocupação de fazer com que os discípulos estivessem entendendo de fato o que estava sendo ensinado. Então, quando se ensinava por parábolas, muitas vezes os discípulos não entendiam. É comum você ver na expressão do Novo Testamento, quando você está lendo, que os discípulos, quando estão a sós, eles perguntam a Jesus o que era e o que significava aquela palavra. Né? Então, veja bem, quando Jesus fala sobre a parábola dos solos, né, da semente, depois, quando ele está sós com os discípulos, ele explica. E nós sabemos interpretar aquela parábola da maneira correta, porque a explicação para os discípulos está registrada. Então, nós podemos entender de maneira correta a parábola que Jesus estava pregando. Então, Jesus estava aqui numa ênfase, num bom preparo teológico para os seus discípulos. Ele gastava tempo com isso, né? Ele passava momento com os discípulos, instruindo e fazendo com que os discípulos recordassem aquilo que ele estava ensinando todo o tempo. Então, muito embora o próprio Cristo soubesse que a revelação realmente total só viria após, né, a plena revelação, só viria após a sua morte, ressurreição e o envio do Espírito Santo, ele cuidava que já naquele momento em que estava com eles, os discípulos tivessem pleno conhecimento daquilo que ele queria ensinar. Então veja, Jesus está na sua missão de preparar os discípulos. Agora eu quero convidar você para ler o último texto aqui. Lucas 24, 45 fala mais um aspecto dessa ação de Jesus ao ensinar, né, ao preparar os seus discípulos. Então diz assim, no 45, Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ok? Então, o Senhor Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Veja, então Cristo agora, nesse último encontro com os seus discípulos, dá a eles a condição daquilo que eu falei anteriormente, que é do pleno conhecimento. Agora eles entenderam tudo, a sabedoria foi completada a eles por causa da bondade de Deus. O Senhor Jesus fez com que eles olhassem para aquilo que estava sendo falado e eles tivessem total compreensão. Então, veja, o seu ministério terreno estava findado. Ele estava ali naquele momento despedindo dos discípulos. E nesse momento de findar o seu ministério terreno, ele dá aos discípulos a condição de compreender tudo o que ele havia ensinado. Então, os seus discípulos agora estão prontos. Eles podem sair e levar a palavra de Deus em todo lugar, porque o Senhor Jesus
usou tempo, a sua missão para preparar bem os seus discípulos, né? Fora isso que nós vimos aqui, você tem outros aspectos de que Jesus tinha essa prioridade, né? Ele tinha prioridade com 12, mas ele também tinha prioridade com 3. Muitos momentos, quando ele saía para orar, ele levava os 12. Em outros momentos, ele dizia, olha, vocês fiquem aqui, vem comigo, Pedro, Tiago e João. E aí ele enfatizava mais para Pedro, Tiago e João. Por exemplo, a transfiguração, que nem todos os discípulos viram, mas foi Pedro, Tiago e João a quem Jesus chamou para dar aquele propósito de que eles pudessem entender melhor a respeito daquilo que viria acontecer depois com a revelação da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então veja, 2 missões já, né? Jesus ia pregar em todo lugar, Jesus ia preparar os seus discípulos. Agora, por último, nessa questão da missão, e talvez aqui a mais clara, e a mais óbvia, e a maior na perspectiva missionária, né? Na missão de Cristo, era oferecer-se como sacrifício para a salvação dos crentes. Então, isso aqui, irmãos, é muito amplo nas Escrituras, né? Você tem vários e vários textos que você poderia dizer aqui como um alvo, né? Que Jesus diz que ele veio realmente para isso. João Batista, quando o identifica, né? Quando o apresenta, ele diz, olha, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É óbvia a ligação de Jesus como um cordeiro que seria morto, que seria sacrificado, como uma alusão do cordeiro lá do Antigo Testamento. Então, veja, não há dificuldade para que nós encontremos nas Escrituras, né, que Cristo é sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que seu propósito maior era morrer em favor dos pecadores, né, para que os crentes pudessem crer. Então, terceira missão e maior missão, oferecer-se como sacrifício para a salvação dos crentes. Esse é o auge da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E isso foi dado, então, desde antes da fundação do mundo, como diz a palavra, né? Jesus nasceu com esse conhecimento. Ele diz lá para Pedro, né? Quando Pedro vai tentar salvá-lo lá da mão dos guardas, né? Do pessoal que foi lá para pegá-lo na noite da sua traição de Judas, Jesus disse para Pedro, Pedro, guarda a espada. Foi para esta hora que eu vim. Então Jesus várias vezes ele falou aos discípulos a respeito disso, né? Então aqui nós temos uma enormidade de texto para basear, mas eu gostaria mais uma vez de pegar apenas um texto para que a gente possa identificar. Então eu quero convidar você para ler comigo Mateus capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 2, depois nós vamos ler o versículo 26 e 28. É um texto muito conhecido dos irmãos, é o texto da ceia do Senhor, né? Que eu acho que é o texto que mais identifica na própria boca de Cristo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo está falando para os seus que ele estaria oferecendo a sua vida em favor dos seus discípulos. Então veja lá, Mateus 26, versículo 2 primeiro. Olha que interessante. Vamos fazer um recorte aqui no texto, porque o texto é muito grande, tá bom? Mas no versículo 2 ele diz, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Veja, Jesus, mais uma vez, com os discípulos reunidos, fala da própria morte. Ele já tinha feito isso várias vezes. Inclusive, quando ele falou, inclusive aqui, né, quando ele fala, e Pedro vai dizer, né, não, isso não pode, né, isso não vai acontecer. Não é aqui, é outra passagem. Mas ele diz para os irmãos, os discípulos, que ele iria morrer. E aí Pedro diz, não, o Senhor, isso nunca vai acontecer, não diga isso, né? E aí Jesus diz aquela frase célebre para Pedro, ele diz, afasta-te de mim, né, Satanás, né? Uma referência, né, que você não entende o que está acontecendo, você ainda não tem a perspicácia espiritual para compreender, Pedro. Então, afasta Satanás, né? Agora aqui,
Quando ele diz isso, ele já está na ceia, ele está na última noite com os discípulos. Então ele diz, olha, veja, está chegando a Páscoa e o Cordeiro Pascual sou eu. É isso que Jesus estava falando, estava revelando. E agora aqui no capítulo ainda 26, verso 26, nós temos o tão sublime, né, texto que a gente sempre recorda no momento que nós estamos partindo a ceia do Senhor Jesus, né? Então, quando comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tome e comam, isso é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então veja, o nosso Senhor Jesus está aqui identificando, né, agora no momento da sua morte, é a sua maior missão. Ele vai dizer isso quando ele encontra os seus discípulos, né, que ele diz que o maior amor que ele podia dar aos amigos, né, era morrer pelos seus amigos. Era isso que ele veio para fazer. E aqui, novamente, ele dá essa ênfase no momento em que ele institui a ceia. Ele diz, eu estou morrendo e o meu sangue vertido é para a remissão de pecados. João vai lembrar isso lá na sua primeira carta e vai dizer, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, toda injustiça. Ora, em vários momentos, Cristo fez com que os discípulos compreendessem que a morte de Jesus era algo que não poderia de maneira nenhuma ser mudada. Não, resolvi agora, não vou mais para a cruz. Não. Jesus ensinava os discípulos que era sim um momento importante e que ele tinha que assumir isso e os discípulos precisavam recordar disso. Em Mateus capítulo 18, 11, ele diz mais uma vez sobre isso, que ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos lá ler? Mateus capítulo 18, tá? No versículo 11. É mais uma declaração de Jesus mostrando como seu propósito, né? A morte dele era para que muitos pudessem ser resgatados. Então ele diz Mateus 18, 11, digo-vos a verdade, desculpa, eu abri 11, 18, não 18, 11, 18, Mateus 18, verso 11. De vez em quando aqui essas engenharias, eu estou aqui com o tablet para poder me orientar, né? Então veja lá, Mateus 18, 11. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Olha que frase simples e que preenche todo o aspecto dessa maior missão de Cristo. Ele veio para salvar o perdido. E não podia ser de outra maneira que a gente fosse salvo. Né? As Escrituras mostram desde o Antigo Testamento que era necessário que o justo morresse pelos injustos, que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então Jesus veio para nos dar agora a condição de salvação, e isso só por meio da sua bendita morte em nosso lugar. Bom? Então é isso, irmãos. Essa é aqui a missão de Cristo. E só para corroborar mais um pouco, né? A morte de Jesus traz o evangelho a ser pregado. Então, veja, quando Pedro vai pregar lá em Atos capítulo 2, né? Depois você pode ler lá, Atos capítulo 2, do versículo 22 até o 40, onde os discípulos estão ali após o Pentecostes, ele sai na rua e Pedro pega a palavra e ele vai dizer, olha, então é este Jesus que vocês mataram juntamente com os romanos, fizeram um complô, como diz a palavra de Deus, é esse. Olha, o próprio Davi falava sobre ele, quem ele era, então agora nós estamos aqui para dizer para vocês, este Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo ressuscitando dentre os mortos, né? Então, esse evangelho sai da grande missão de Deus, que é morrer
em nosso favor, tá bom? Essa é a grande missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E após essa missão, dá-se então agora a missão dos discípulos de levar essa palavra em todo o tempo. E essa missão que dada aos discípulos também passa a nós hoje que somos encarregados de levar a palavra do Senhor e louvar o seu nome por causa da sua morte, tá bom? E para completar, né, essa ênfase, o Senhor Jesus também, ele volta, né, ele diz lá a Pedro, né, não é Pedro, perdão, é Lucas, né, que escreve lá no final lá, olha, este varão que vocês estão vendo subir nos céus, ele também vai voltar, né? Então essa última promessa nesse encontro bendito, depois que a obra do Senhor havia sido completa, a sua missão completa de resgate, agora mostra a nós o quê? Que nós temos uma esperança. Então, compreende-se o Evangelho na missão de Jesus, a sua morte, trazendo a nós essa bendita esperança. E isso é o último assunto que nós temos para tratar aqui, né? Que foi me dado para falar sobre a missão de Jesus e sua volta. Então, isso nós podemos dizer que é um complemento. Não deixa de ser, irmãos, o final da missão de Cristo. Jesus completando a sua grande missão, né, de pregar o Evangelho, de cuidar e preparar os seus discípulos, de morrer em favor e depois de voltar e reconstituir, né, reinos e sacerdotes. Né? Então, essa é o grande final. Tá? Não teria, vamos dizer assim, um grande final sem a volta de Jesus, porque tudo continuaria a ser como nós estamos vivendo, né? Geração após geração, muitos perdidos, alguns salvos, e isso passaria por muito tempo pela eternidade. Não é o propósito de Deus. Deus vai trazer um ponto final a essa história, glorificando o seu Filho e, assim, podemos dizer assim, dando uma ênfase, né, final nessa missão maravilhosa de Jesus, que é quando ele volta e ele põe todos os inimigos debaixo do pé de Jesus Cristo. E então a igreja que está com Jesus vai reinar para todo sempre. Então vamos lá. Último ponto, Jesus voltará. Então, como eu disse anteriormente, os assuntos abordados aqui são grandes, né? Tem muita coisa para ser falada e tem uma profundidade tamanha. Não é possível, então, discorrer sobre tudo com a profundidade necessária. Vocês estão vendo que eu estou pegando trechos pequenos, né? Para que a gente possa entrar aí dentro do tempo que me foi dado, tá bom? Então, perceba, se para falar da missão de Cristo nós precisaríamos de bastante tempo, você imagina para falar sobre a volta de Cristo, né? Que tem uma amplitude, tem uma profundidade, tem uma gama de ideias teológicas envolvidas. Então, nós poderíamos dar um seminário na escola dominical de vários domingos, meses, para a gente elaborar a volta de Cristo, falar, contextualizar tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Contudo, assim como nos outros assuntos, eu escolhi também um texto aqui para partilhar, que eu acho que vai nos dar um melhor entendimento, porque um texto não é um texto do Pedro falando depois, não é um texto do Paulo falando depois. Eu queria que a gente entendesse uma palavra do próprio Cristo falando da sua volta. Então veja, na preparação dos discípulos, ele já falava a respeito da morte e também já falava a respeito da sua volta. Então, abre comigo aí, rapidamente, Marcos, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do verso 22 ao verso 25. Marcos 13, 22 ao 25, né? O que Jesus fala a respeito da sua volta. Então, desculpa, vamos ler do 21, Marcos 13, 21 ao 25. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acredite,
pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e os poderes celestes são abalados. Então esse é o contexto. Aí no versículo 26. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Olha que maravilha! Então veja, há um contexto onde vai existir a volta de Jesus. A volta de Jesus não será no silêncio. Ah, eu acho que Jesus está ali. Olha, não, eu acho que aquele ali é Jesus. Não. Não se preocupem com isso, porque ninguém que vier falando que sou eu, será de fato eu. É um mentiroso, é um falso Cristo, é um falso profeta. Ah, mas e se ele fizer milagres, prodígios, maravilhas? É um falso Cristo e um falso profeta. Como se dará a minha volta? Então Jesus é muito claro em dizer como vai dar a volta dele. A volta dele vem onde tem um ambiente todo por trás. Esse ambiente todo por trás, em que nós percebemos aqui, fala sobre um tempo, né? Olha lá, só os profetas, fiquem atentos, mas aqueles dias haverá tribulação, haverá manifestação no céu, haverá coisas que vão marcar esse dia. Então, o Senhor, ele voltará com grande poder e glória. E aqui ele tem uma promessa, né? No versículo 27 para nós. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Então, perceba, né, que a grande missão, as missões de Deus que percorreram com ele durante o tempo em que ele estava encarnado, termina agora com um grande auge da sua volta e então sim a finalização de todas as coisas. Jesus não virá escondido. Olha, eu acho que aquele ali, Jesus, não precisa se preocupar em alguém querer nos enganar com isso, porque nós sabemos que a sua volta será retumbante, né? E ele sim será visto por todos, tá bom? Então, a esperança da volta de Jesus, para mim e para você, irmãos, deve ser o combustível para nos mantermos fiéis aos seus ensinos e assim testemunharmos a sua palavra a esta grande geração. Quero concluir com vocês. A minha conclusão é, em primeiro momento, desejar que o conhecimento das missões de Cristo leve você a reconhecer essas ações de Cristo. Então veja lá, desejar que o conhecimento das missões de Cristo leve você a reconhecer que essas ações de Cristo, elas aconteceram, mas elas continuam vigorando em nosso momento da história. Nós precisamos pegar tudo isso e aplicar para nós. Então eu queria deixar aqui com vocês 4 aplicações. Primeiro, aprendamos com o seu exemplo de propagar o Evangelho. Seu alvo era ensinar o Evangelho. Todo lugar. O propósito de Jesus era que, se houvesse algum lugar que ainda ele não tinha ido, ele queria ir até lá. Então essa propagação do Evangelho que Jesus fazia requer também que eu e você façamos. Segundo, tenhamos como propósito, assim como ele, formar discípulos que vão glorificar a Deus. Então Jesus se preocupava com pessoas e com a formação dessas pessoas. Isso era um propósito do ministério dele. Era uma missão dele. Ele escolheu 12 para fazer isso. Então, deve ser também a minha, a sua escolha, capacitar pessoas com o Evangelho. Terceiro, celebremos a salvação que ele graciosamente nos ofereceu no seu sacrifício. A igreja precisa celebrar a ceia.
exaltar a morte de Jesus Cristo, glorificar a Deus por causa da sua ressurreição. E a mensagem da igreja, desde Atos capítulo 2, tem que ser a nossa mensagem. Nossos púlpitos precisam estar cheios da mensagem da morte e do ressurreição de nosso Senhor Jesus. E quarto e último, esperemos com expectativa um grande dia em que todos os olhos o verão. A igreja brasileira, a igreja do mundo atual, tem se tornado uma igreja em que espera pouco a volta de Cristo. Nós estamos nos adaptando com essa vida, nós estamos gostando deste lugar, deste ambiente, e os cristãos já não almejam mais que Cristo volte. É preciso um avivamento nessa perspectiva de que quando Cristo voltar, tudo se encerrar, será tudo melhor. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tantas coisas, tantos sofrimentos que nós padecemos aqui. Aguardem a volta de Cristo com expectativa. Nos unamos a uma só voz e declaremos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus por sua obra, pelas suas missões e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida, para a glória dele. Muito obrigado que essa palavra, esse estudo, que como eu disse, por causa do tempo eu preciso ser muito conciso, mas que edifique o seu coração para a glória de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado.